Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã. Tem o Band Entrevista. Aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil passam aqui pelo nosso Band Entrevista. Te convidando para nos acompanhar também no YouTube. Perdeu o programa, pegou pela metade, quer assistir depois? Band RS no YouTube tem a playlist com todas as edições do Band Entrevista, sempre aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã, 11h30 nosso horário principal. Eventualmente, com Fórmula 1 e outros eventos, há uma mudança, mas sábado pela manhã tem Band Entrevista aqui na tela da Band. Também te convidando para nos acompanhar no Instagram, @Grupo Band RS. Se quiser acompanhar também o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. E você me encontra também na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã, tem o Manhã Bandeirantes comigo e com a Regina Lima, que me antecedeu hoje aqui com o Band Mulher. E também à noite, às 8 da noite, os 60 minutos, também de segunda a sexta, na programação da Rádio Bandeirantes. E você assiste ambas as lives, os programas todos, também no Band RS no YouTube. Também tem as playlists dos dois programas para você nos acompanhar. Sempre agradecendo a toda a minha equipe técnica, Pedro Weber, Júlio Neto, Carlos Tiri, o poeta das lentes, que está comigo aqui no estúdio, e também a edição da Claudinha, do Jean Grellert e do nosso Rico, nossa equipe de edições aqui do nosso Band Entrevista, na tela da Band. Meu convidado de hoje é o vereador mais votado do sul do Brasil. É isso aí, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Ele é o mais votado dos 3 estados. Quase 23 mil votos. Meu querido amigo, vereador de Porto Alegre, Gessé Sangalli. Que honra te receber aqui no nosso programa, Gessé. Bem-vindo e parabéns, porque, olha, ser o mais votado numa região tão importante como é a região sul do Brasil é um mérito e você merece esses cumprimentos. Obrigado, prazer pela presença. Obrigado pelo convite, parabéns à Band aí pelo programa de entrevistas que está fazendo sucesso aí nas manhãs de sábado. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Vereador, por que o senhor foi o mais votado, na sua opinião? Eu acho que uma resposta que eu costumo dar para essa pergunta é: ninguém ganha por um acerto e ninguém perde por um erro. A pessoa fala, eu tive problemas familiares, não consegui me eleger. Se eu tivesse recebido dinheiro do partido, tinha conseguido ganhar. Se aquela liderança tivesse me apoiado, eu me elegeria. Então é muito normal tu terceirizar a responsabilidade pelo que acontece na tua vida. E quando eu perdi a eleição para deputado estadual, eu passei por esse questionamento: por que eu não me elegi? Deixa eu abrir um parêntese, por favor, vereador. Para deputado estadual faltou quase nada, você foi o primeiro suplente. Foi o primeiro suplente da federação. Foram 5 eleitos, eu fui o sexto. Sexto eleito. E daí eu fiquei me questionando o que eu fiz de errado, né? Por que as pessoas não acreditaram ou não deram a energia necessária para que aquele projeto, que no fundo é a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa que eu era em 2022 e 2024, não ter dado certo. E daí, ao invés de eu pegar e tentar criticar as pessoas, porque não me deu dinheiro, porque o vereador não me apoiou, ou porque o deputado não quis me auxiliar, eu entrei numa autorreflexão para tentar entender o que eu tinha feito de errado, para não conseguir impactar, porque eu considerava que aquilo que eu representava e o que eu simbolizava e o que eu pretendia fazer como parlamentar merecia ter sido eleito em 2022. Eu entrei numa autoanálise e enxerguei alguns erros, não do ponto de vista de como eu deveria me posicionar, mas como a comunicação tinha que ser efetiva para de fato conseguir chegar nas pessoas e falar aquilo que eu queria dizer e a pessoa que era o receptáculo da informação tivesse condições de compreender. Porque depois que tu começa a lidar com política, tu percebe que tu precisa dos votos das pessoas que gostam de ti, mas também tu precisa dos votos das pessoas que não te conhecem. E as informações que tu passa naquele momento de campanha não podem ser contraditórias. Elas têm que todas se somar e ir na mesma direção. E quando eu entendi que a informação tinha que ser não contraditória, cada elemento, inclusive as cores do panfleto, da camisa, a minha postura, tudo se soma para um objetivo. E a comunicação era clara, inequívoca, o meu slogan foi muito importante, o direito de verdade. E daí, se tu for parar, o que foi que fez tu ser o mais votado? Foi o direito de verdade? Porque me perguntaram isso, né? E eu falei, olha, eu acho que isso ajudou.
mas também ajudou a ter zero gasto de gabinete, também ajudou sempre votar alinhado com liberdade econômica, também ajudou não gastar combustível, também ajudou ter votado de maneira consistente e contra as pressões que vinham, porque vem pressão, a gente sabe que um parlamentar acaba tendo pressões. Também o projeto social Concreta Beco. Então, por isso que eu digo, ninguém se elege por uma coisa certa e ninguém pede por uma coisa errada. Então, pensa, ao longo dos últimos 8 anos que eu tenho de mandato, que eu fui 4 anos vereador em Remanho e 4 anos vereador em Porto Alegre, eu tive muitos acertos, mas também tive alguns erros. Algumas votações que talvez as pessoas não tenham compreendido, algumas falas que eu tenha falado que a pessoa talvez tenha entendido que eu não deveria ter falado daquela forma. Então, a ideia é sempre acertar mais do que erra e, pelo jeito, o saldo foi positivo. E daí, na soma, eu fui o mais votado de Porto Alegre e eu imaginava que eu seria o mais votado de Porto Alegre, porque o feedback estava muito bom na rua, o meu panfleto estava sendo bem aceito e chega um momento, e a campanha ela tem 3 períodos, né? É os 15 dias, os 30 dias e 45. Os primeiros 15 dias é o reconhecimento, as pessoas estão tentando ver o que tem no mercado. Os 15 dias é a consolidação. Então tá, esses que estão aqui em disputa. E os últimos 15 dias é a cristalização e a expansão. Porque daí a pessoa que se convencer, ela começa a divulgar. Então por isso que eu falo que eu não tenho o voto apenas da pessoa que gosta de mim, eu tenho o voto da pessoa que nem sabe quem eu sou. Mas porque foi impactado por alguém que gostava do trabalho e sentiu confiança. E a questão do alinhamento de todo o contexto, de palavras, opiniões e a própria questão do que tu está prometendo, se comprometendo, acaba gerando naqueles que vão ser os multiplicadores a confiança para ele poder multiplicar. E eu acho que essa que foi a diferença entre 22 e 24. Porque a campanha foi parecida, eu gastei mais ou menos o mesmo recurso. A questão é que em 2024, com uma comunicação não contraditória, aqueles que votariam de maneira orgânica se sentiram mais confortáveis para multiplicar. E eu acho que essa foi a diferença. E daí ninguém se elege sozinho, né? Então essas pessoas, cada uma daquelas que acharam que eu merecia a oportunidade, se somaram e daí deu 22.966. Mais votos que eu fiz para deputado. Quase 23 mil. Aquilo que é uma coisa altamente improvável. Até pedir para o Chaba fazer uma pesquisa. Quantas vezes alguém fez mais votos para vereador do que fez para deputado? Eu não conheço. Porque é mais fácil fazer um voto para deputado, né? Claro, pega porque para deputado tem menos candidatos, né? Exato. E eu fiz em Porto Alegre mais do que eu fiz no estado. Então, alguma coisa a gente acertou e tem uma responsabilidade agora também, né? Porque a responsabilidade agora é não decepcionar as pessoas que se agregaram, somaram e tal. E eu acredito que também é fruto de uma mudança de postura do eleitor. Porque hoje o eleitor está mais atento à política. No passado não era assim. Então, ele está olhando dentro do mercado de candidatos aquele que melhor representa aquilo que ele acredita como sendo o correto. Então, é uma adaptação minha e de todos os parlamentares para se comunicar com essa pessoa, mas também tu tem que ter um sentimento, um feeling do que essa pessoa está aspirando na política. Porque até uma coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com um outro entrevistador num YouTube e daí ele falou como fazer para eleger mais parlamentares de direita. E daí eu também não sabia responder aquilo e na hora me veio uma resposta que eu acho que é bastante adequada. Se nós quiséssemos que todos os parlamentares fossem de direita, precisaria que toda a população acreditasse que esse é um grupo político que merece crescer, que votasse em parlamentares de direita. Então, se tu for para pensar, para tu eleger mais deputados, vereadores de direita ou de qualquer espectro político, tu precisa primeiro convencer a população de que esse é o caminho a ser seguido. Porque daí é natural essa pessoa escolher alguém daquele campo para ser. Então, também o fato de eu ter sido mais votado é porque a população agora se identifica mais com a direita. Então, é uma somatória de fatores que acabou me dando essa honra. E eu percebo também, vereador, não sei se o senhor também concorda, que houve um despertar das pessoas da importância de escolher bem aqueles que lhe representam, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, para que a sua vida seja impactada. Um bom tempo nós pensávamos, não vou pensar em política, deixem que os outros vão definir por mim. Isso acabou mudando com um determinado período, mesmo nós observando um número muito grande de abstenções. Quem vota, vota com a consciência que ele vai ter sua vida impactada pela sua escolha. Dizem que o voto no Brasil é obrigatório, mas na prática não é, né? Porque a punição é uma multa de R$3, tu pode pagar o já é irrisória, né?
Então, na prática a pessoa vota se quer, né? Não tem exatamente uma punição. A pessoa que mais tem chance de ser, entre aspas, punida é o servidor público, porque daí fica trancado o salário, né? Porque, ou para assumir cargo público tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, porque até um conceito, né, que o cidadão ele só exerce a cidadania no momento que ele participa do processo eleitoral. Então, por isso, para ser cidadão, tu tem que ter direitos políticos. Se tu não tem direitos políticos, tu não é considerado um cidadão. É uma definição um pouco antiga. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão despertando, e eu acho que, óbvio, que canais como o teu e próprias participações que tu faz na rádio são importantes, mas eu acho que a internet tem dado para as pessoas voz. E quando eu falo na internet, eu estou sujeito à crítica. E a crítica ajuda no posicionamento, porque daqui a pouco eu fui criticado por algo que de fato eu estava errado. E daí gera uma evolução de pensamento, porque antigamente a gente ficava muito no senso comum. O feedback é imediato. E eu acho que justamente essa é a palavra, feedback. E até eu falei uma vez numa entrevista que a gente estava junto na Rádio Band, que a crítica é o sistema de feedbacks da democracia. Exatamente. E é por isso que eu achava que o governo Bolsonaro tinha feito um bom governo e agora, além de tudo, o Lula está fazendo um mau governo. Porque a imprensa toda criticava o Bolsonaro. E querendo prejudicar o Bolsonaro com a crítica, ajudava o Bolsonaro a fazer um governo melhor, porque impedia o erro. Às vezes impedia o erro antes, inclusive, dele errar. Porque queria tanto que ele errasse, que criticava de maneira prévia e dizia qual é que era o caminho a não seguir, porque via qual é que ia ser a crítica. Já, por outro lado, o atual governo, na minha opinião, existe como se fosse uma boa vontade de alguns meios de comunicação para que ele dê certo, não critica. Só que não criticar é uma armadilha. Porque não criticar também não te demonstra que tu está indo por um caminho que tu poderia corrigir antes de ter tomado aquele caminho. Então, por isso que eu acho que a crítica é o sistema de feedbacks da democracia, assim como os preços é o sistema de feedback do mercado. Acaba sendo uma coisa que é, obviamente, desagradável, mas necessária. E por isso que eu acho que a liberdade de expressão é tão importante para a gente poder ter uma democracia de fato plena. O senhor citou, não é, vereador? O senhor é um dos poucos vereadores que esteve atuando na cidade de Viamão, aqui do lado, primeira capital do Rio Grande do Sul, e também em Porto Alegre. Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor abordasse. E a segunda, que eu vou mostrar agora, eu pedi para o Pedro Weber, para toda a nossa equipe técnica, o Carlos Tire aqui, é o seu meio de transporte, que chamou a atenção demais há muito tempo, para quem é de Porto Alegre sabe, que é o monociclo, que está aqui, inclusive, o monociclo. Né? O pessoal vê seguidamente o vereador andando, e não só em período de campanha, ele anda diariamente. Aliás, ele veio para cá hoje, sim, aqui no Tecnopuc, aqui atrasado, no Prédio 50. Veio de monociclo. Quando o senhor começa a usar o monociclo e que ele vira a sua marca também, vereador? Eu comecei a usar em 2020. Eu ainda era vereador em Viamão, recém tinha renunciado para concorrer em Porto Alegre. E daí eu não... Enfim, estava gastando muito combustível. E achei interessante ver uma pessoa que andava, nem sabia o que era, eu já estava procurando um patinete. E o patinete eu achava interessante, só que eu pesquisei na época, não lembro o nome do patinete, não lembro qual era a marca, mas eu pesquisei e eu queria um dobrável para poder botar no carro quando fosse necessário, né? E daí eu li na internet que o patinete ele era ruim porque aquela dobradiça de abrir e fechar, depois de um tempo, deixava ele meio guenzo, meio infalso. Meio guenzo é boa, fazia tempo que eu não vi essa. Meio guenzo. E daí eu falei, eu quero micromobilidade elétrica, só que o patinete ainda não é a resposta. E daí eu fiquei esperando. Não é isso. E daí um dia eu vi no Instagram de uma pessoa andando com esse negócio. E daí eu nem conhecia. Daí eu mandei mensagem, que negócio é esse que tu tá andando? Daí o cara por acaso era meu fã. Eu fui na casa dele e tal, conheci como é que era, até ele queria me oferecer para eu andar. Falei, não quero andar no teu porque eu não quero estragar. E eu, tão logo pude, comprei um usado aqui de um colega aqui de Porto Alegre também, e comecei a usar. E daí sem querer, virou a marca. Porque eu não imaginava que eu ia usar ele para todos os meus deslocamentos, eu só não uso para basicamente no mercado ou ter que viajar. E em algum momento, que eu não sei qual, porque não foi natural, tipo assim, não foi uma coisa pensada, eu queria divulgar o projeto Concreta Beco. E daí eu peguei uma placa do Concreta Beco que eu tinha, peguei uma daquelas mochilas pirulito e botei a placa do Concreta Beco. E daí os caras começaram a me chamar de Concreta Beco. Não, mano, meu nome não é Concreta Beco, não. Daí eu vou ter que botar Gessé, né? Daí a placa foi mudando ao longo do tempo. Até tem uma placa ali, se puder alcançar a placa depois. A placa foi mudando ao longo do tempo. Ela começou com esse
slogan do Concreta Beco. Chegou a placa aí agora. E daí ela foi mudando, porque eu boto isso aqui nas costas, tá? Eu sei que é ridículo, tá? Eu sei que é ridículo. Mas eu boto isso aqui nas costas e vou andando na rodinha com isso aqui. É uma propaganda ambulante o tempo inteiro. E daí começou com Gessé, daí eu tinha que colocar, daí no início era Gessé Sangalli, eu colocava aqui os negócios do YouTube, Instagram, Facebook, para a pessoa me seguir, e ninguém entendia que era para me seguir. Todo mundo achava, o cara é youtuber. E eu não era, né? E daí eu tive que escrever vereador de Porto Alegre, que era para a pessoa entender que era vereador de Porto Alegre. E curioso, vereador, é que nós da imprensa, e as pessoas sabem que a gente conhece bem aos vereadores, enfim, as pessoas chegavam para nós e perguntavam qual é o nome daquele vereador? O da rodinha? Da rodinha, do monociclo e tal. E aí nós, o vereador Gessé Sangalli. Não, e daí o que acontece? Ele virou uma marca, aquela coisa, né? Quando dá errado, o cara é louco, né? Quando dá certo, é extravagante, né? Então hoje falam que é um transporte extravagante, essa placa, falam que é uma coisa extravagante, mas eu sei que é meio nada a ver, mas virou algo natural. Tipo assim, hoje as pessoas quando eu falo, eu sei que é ridículo e tal, e todo mundo fala, não, nada a ver e tal, isso é tua marca, Ipiririm. Então virou uma marca, assim, e eu pretendo manter, não pretendo largar, e acaba sendo uma forma, eu chamo assim, alguns parlamentares, para fazer o contato com a comunidade, tem o gabinete móvel, que é uma Kombi, uma van adesivada, coloca ali a comunidade à disposição para poder ter acesso ao vereador. Eu falo que esse é o meu gabinete móvel, porque é meu transporte identificado, a pessoa me olha, me cumprimenta, dá um oi, dá um tchau, e eu já paro, viro, oi, tudo bem, como é que vai e tal, começo a conversar. Se a pessoa tem uma demanda, ela já fala, estou com um problema disso, daquilo e tal, já pega o WhatsApp, telefone, já despacho para a equipe para tentar resolver, então vira um gabinete móvel. Não era a intenção, mas acaba sendo também, teoricamente, sustentável, né, do ponto de vista energético. O pessoal está pedindo aqui pelo celular, vereador, que eu ande, mas eu não vou fazer isso. O pessoal está errado aqui. Mas o Melo andou, né? Isso não acontece. O Melo já andou. Na época de campanha, prefeito Sebastião Melo? Os políticos se transformam, né? Ele subiu em cima da rodinha, faltando 4, 5 dias para a eleição, né? E eu já tinha... Ele sempre fala, né? Toda vez que eu chego em qualquer lugar, que está tendo um evento, ele me vê chegando, obviamente, ele fala, trouxe a rodinha, cadê a rodinha? Veio de rodinha? Trouxe a rodinha. E daí eu sempre assim, enfim, né? E daí toda vez que ele fala isso, eu ofereço para ele andar. Ele sempre diz não, né? Daí faltando 4, 5 dias para a eleição, cadê a rodinha? Eu quero andar de rodinha. Daí subiu, ficou com o pessoal da segurança com medo dele cair. Conseguiu andar aí uns 4, 5 metros e já desceu. Autonomia desse aí que tá, autonomia meio de comunicação, desse meio transporte, ele é assim, depende do preço. Porque o que muda no preço é velocidade e bateria. Então, os mais baratos é tipo R$5.000 e tem uma autonomia de uns 10 km, que é pouco. Tipo assim, 10 km não é nada. E daí vai subindo e tem monociclo desse aqui de R$50.000, que daí tem autonomia de 200 km e chega a uma velocidade de uns 90 km por hora. Nossa, imagina. É loucura, né? É uma moto. Aí tem que ter capacete. E esse aqui, ele tem uma autonomia de uns 50 km, mais ou menos. Tem só um site, talvez alguém vá comprar, infelizmente não sou sócio da empresa. Mas só tem um site confiável no Brasil, que é o Electric Z. Electric Z é o único site que existe. Porque tem muito golpe em cima disso. Muito absurdo. Porque é uma coisa muito específica de alguém que está disposto a gastar algo que, tipo assim, tu não compra isso aqui para andar, para ir no mercado. Tu usa meio que como ou um lazer, ou até um transporte, mas uma coisa um pouco mais, muito nichada. E é muito comum, depois que a pessoa procura uma vez esse tipo de transporte, monociclo, rodinha, lambretinha e tal, que são os nomes que as pessoas vão colocar, começa a vir anúncio fake. Então o alerta importante só tem um site que é confiável, que é o Electric Z, que é o único que vende no Brasil. O resto é golpe, ou a maioria é golpe, então tomem cuidado. Vereador Gessé Sangalli, dando essa dica para quem quiser um monociclo também. Ou usado, né? É usado. Usado compra de alguém aqui de Porto Alegre. Já me ensinaram que é seminovo. Não usado. Todos os meus foram usados, exceto esse. Exato. Eu já tive 3. Que legal. 4, esse é o 4. Virou a marca agora, tem que estar sempre renovando. Nós vamos para um rápido intervalo, estamos recebendo hoje o vereador de Porto Alegre, Gessé Sangalli, o vereador mais votado do sul do Brasil, reunindo todos os candidatos. Em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o mais votado foi o vereador Gessé Sangalli, com quase 23 mil votos. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta questionando também a pergunta que chegou no ponto aqui do Pedro Weber, é justamente o senhor falou de patinetes, e eu tenho abordado isso na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, comigo com a Regina Lima.
Não há uma legislação dos patinetes, houve inclusive já um acidente com morte aqui em Porto Alegre. Qual é a solução, já que não existe hoje nenhuma questão relacionada à regulamentação para o patinete, para que não tenhamos casos como esse que aconteceu aqui na capital, se não me engano, na Protásio Alves, e vamos falar de outras questões relacionadas ao Legislativo Municipal aqui da capital do Rio Grande do Sul. É um rápido intervalo, a gente já volta com mais Band Entrevista aqui na tela da Band. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã. Aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil passam aqui pelo Band Entrevista. Meu convidado de hoje, meu querido amigo, vereador de Porto Alegre, Gessé Sangalli, o vereador mais votado da região sul do Brasil. Reunindo Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ninguém fez mais votos que o vereador Gessé Sangalli, quase 23 mil votos. Vereador, temos 3 temas que eu preciso abordar nesse final de programa. Um deles, a questão dos patinetes. Hoje não há legislação, não há regulamentação alguma e é um meio de transporte, muita gente usa para voltar para o trabalho, escola, enfim, mas precisa de uma legislação. E também vamos falar um pouquinho sobre a questão do plano diretor aqui da capital, que desse ano não escapa, estamos com ele bem atrasado, se não eu estou equivocado, o último é de 2013, então temos 11 anos de defasagem para projetar uma Porto Alegre para daqui 15, 20 anos. Por favor, vereador. Sobre o patinete, tá? Nós tivemos um caso triste aqui na Protásio Alves, que até tinha mencionado, de um acidente com fatalidade. Só que eu concordo que existe como se fosse um apelo para fazer alguma coisa, só que na administração pública, às vezes existe como se fosse uma ânsia de tentar impor uma regra, sendo que não se sabe qual é que é a solução. E eu sou usuário desse transporte, eu concordo que o patinete é mais perigoso do que este transporte, porque ele tem uma roda pequena e os buracos que nós temos na via acabam encaixando a roda e acaba sendo um risco de queda e tal. Sem dizer que tem pessoas que andam com 2 pessoas em cima do veículo, ou mesmo acaba acontecendo de a pessoa não ter uma estabilidade. O próprio Zuco caiu, porque ele pegou uma das mãos para levantar a bandeira do Brasil e daí ficou frouxo e caiu. Então eu concordo que é complicado. Mas eu acredito que não existe hoje uma resposta de qual é que é a solução. Qual é a solução para resolver o problema do risco dos patinetes? Então eu não consigo ver uma solução. Se eu tivesse assim, se eu fosse dono de uma empresa de patinete, eu implementaria um acessório nos patinetes, que é colocando um banco nele. Porque o problema do patinete, assim como o da rodinha, é que tu tem como se fosse um ponto de apoio muito abaixo do teu centro de gravidade. Então, fica muito suscetível a tombo, porque o teu centro de gravidade está nos pés e tu tá... Não tem apoio. Não tem apoio. Então, assim como a bicicleta, é mais seguro porque tu anda sentado, talvez algo nesse sentido. Mas eu acho que tem que partir das empresas, porque como é que eu vou fazer uma regra para algo que eu não sei se de fato é a solução? Então, eu acho que algo nesse sentido. Tem vereadores tentando propor. Eu não gosto dessa lógica dos políticos de tentar propor regulamentações em cima de coisas que são o assunto do momento, porque daí é muito mais para tentar dar uma resposta para aquele anseio do que de fato para buscar a solução correta. Então, eu tendo, quando eu não sei o que fazer, não fazer nada. Eu acho que essa tem que ser a postura do governante. E ninguém é obrigado a usar o patinete. Eu acho que se as pessoas acham que aquilo não é um risco aceitável, ela não precisa utilizar o serviço. Mas eu concordo que existe algo a ser feito, eu só não sei qual é que é a solução ainda. Com relação à questão do plano diretor, está atrasado, é muito importante. A princípio, até maio, a Prefeitura vai protocolar na Câmara a revisão do plano diretor. Eu quero ser membro do Conselho do plano diretor, né? Membro do Parlamento que vai fazer a revisão do plano diretor, porque é muito importante para a cidade e nós ficamos muitos anos dependentes de um plano diretor que tinha uma filosofia, que ela era uma filosofia teoricamente sustentável, que não era prédios elevados, era como se fosse o espraiamento da cidade. Só que uma coisa que aquele grupo de vereadores que acabou fazendo essa avaliação naquele momento, não se deu conta é que se tu não verticaliza a cidade, se tu não densifica a cidade, tu é obrigado a espraiá-la pelo território. E isso, embora tenha um cunho ou uma narrativa de sustentabilidade, aumenta o quanto as pessoas têm que se deslocar diariamente para ir para o serviço, para ir para uma que eles chamam de
amenidades, que tem um livro que eu li recentemente que fala sobre isso, para as amenidades, que é cinema, teatro, mercado, coisa desse sentido. Então, nós temos que fazer uma avaliação madura, sem preconceitos e, na minha opinião, com um viés mais técnico do plano diretor. Porque a cidade ela tem que ser boa para todos e não pode uma visão ideológica atrapalhar a sustentabilidade, e uma cidade mais vertical, uma cidade mais densa, tende a ser uma cidade mais verde. Vereador Gessé Sangalli, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Pedro Weber, por gentileza, quantos minutos temos? Mais 1 minuto para responder, vereador Gessé Sangalli. A favor ou contra a parcelização do DEMAI? A favor. O Melo, durante a campanha, trouxe esse tema e eu não entendo agora, por exemplo, a esquerda está solicitando o plebiscito sobre a questão da parcelização, ou privatização, ou concessão, porque tudo que eles falavam durante a campanha é que o Melo iria privatizar. Então essa eleição, que ela foi uma eleição polarizada, ela também foi uma eleição plebiscitária, de qual modelo de cidade que a gente quer seguir, e esse modelo já ganhando nas urnas, não tem por que a gente consultar mais uma vez nesse momento. Vereador, obrigado pela presença, parabéns pela votação expressiva, representando o Rio Grande do Sul, tendo a maior votação como vereador em relação às vereanças das cidades de toda a região sul do país. Parabéns, muito obrigado, sucesso e conte sempre conosco. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo aí o Grupo Band pelos projetos que tem tocado. Muito obrigado. Vereador Gessé Sangalli, vereador mais votado da região sul do país, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Na próxima semana, meu convidado é o presidente do CRA, Conselho Regional de Administração, Flávio Abreu, falando sobre essa categoria tão importante. Eu também cursei administração, tenho um carinho enorme pela profissão e tenho certeza que você vai gostar do assunto da próxima semana. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana a todos. Tchau, tchau.